Olá, queridos amigos. Estou gravando este vídeo em el pico de la Cordillera del Tunari, em Cochabamba. Ele tem um pouquinho mais de 5.000 metros. Tá frio aqui, hein? Amigos, este capítulo de hoje descreve o início da primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com seu companheiro Barnabé, e os desafios que eles enfrentaram ao pregar o Evangelho. Primeiro, eles encontraram um mágico judeu chamado Elimas, que se opunha à aproximação à fé do procônsul Sérgio Paulo. Em seguida, a forte oposição dos judeus é mencionada quando eles ouviram que a população local estava seguindo esses dois tenazes evangelistas. Paulo fez uma exposição magistral da fé, lembrando o cumprimento da profecia em Jesus. Ele é o Messias prometido. O capítulo começa mencionando que alguns homens de Deus estavam adorando a Deus e jejuando. Entre eles estavam Paulo e Barnabé. O versículo 2 menciona que o Espírito Santo comissionou esses dois para uma tarefa muito especial, que era a pregação aos gentios. Ao chegarem a Pafos, encontraram um mágico judeu chamado Elimas, que estava tentando desviar o governador da nova mensagem, talvez temendo perder a credibilidade com o governador. De imediato, podemos perceber um contraste. Enquanto Paulo e Barnabé se dedicavam a pregar o Evangelho, levar Cristo a outras pessoas, havia alguém que procurava afastá-los de Deus. Enquanto alguns estavam procurando fazer a vontade de Deus, outros estavam procurando ir contra a vontade de Deus. É assim na vida, amigos. Temos que fazer escolhas. O versículo 11 menciona que Paulo exortou esse homem ímpio e pronunciou uma sentença contra ele por seus atos ímpios. Elimas ficou temporariamente cego. Pouco tempo antes, Paulo havia passado por uma situação semelhante. Mas, pelo contrário, embora estivesse cego, Cristo havia iluminado sua vida. E agora ele buscava apenas fazer a vontade de Deus. A punição de Elimas teve um forte impacto em Sérgio Paulo. Pelo poder de Deus, creu nele. Depois de navegarem de Pafos, chegaram a Antioquia da Pisídia. O versículo 14 relata que eles entraram na sinagoga num sábado e eles tiveram a oportunidade de falar. Paulo explicou as promessas do Antigo Testamento e que elas apontavam para Jesus como o Salvador de Israel, e que a incredulidade dos líderes o levou a condenar Cristo à morte. Mas Deus o ressuscitou, e somente ele é a justificação diante de Deus. Os judeus e gentios que ouviram Paulo pediram que eles voltassem no sábado seguinte para ouvir mais. E no sábado seguinte, uma multidão vinda de quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Mas o versículo 45 menciona que os judeus invejosos e orgulhosos refutaram e blasfemaram contra Paulo, contra aquilo que ele dizia. Novamente, como Elimas, eles estavam cegos. O orgulho deles de se acharem superiores e dignos de favoritismo de Deus os havia cegado. Sua cegueira penetrava em sua alma, lá dentro do mais recôndito da vida. Sua cegueira era espiritual, e isso fazia com que eles perdessem as bênçãos do céu. Paulo os confrontou com suas ações e os lembrou que a rejeição do Evangelho os desqualificava para a vida eterna. Em contraste, a humildade dos gentios os tornava dignos da maravilhosa dádiva do céu. Isso nos leva a refletir sobre o cuidado que devemos ter para não cair no perigoso terreno do orgulho. A salvação não tem favoritismo, do tipo alguns sims e outros não. Claro que não. Nem meu sobrenome, nem meu local de origem, muito menos minha profissão religiosa me qualificam para a salvação. Somente Jesus e minha fé nele podem me conduzir à salvação. Peçamos a Deus que sua palavra nos ilumine e que sejamos canais de luz para os outros. E eu termino esse capítulo pedindo para você olhar lá no fundo, esse lago lindíssimo, aqui, no pico da Cordillera del Tunari, em Cochabamba, fruto da maravilhosa criação de Deus. Que o Pai Celestial acompanhe você no dia de hoje.